Eu falei da Luísa Martins, ela aparece aqui no Bastidores CNN para nos contar uma apuração dela, que o Supremo Tribunal Federal tende a negar a devolução do passaporte de Bolsonaro, né, Luísa? Exatamente, Uribe, uma boa tarde para você, todos que estão conosco no Bastidores hoje. É isso, Uribe, o Supremo Tribunal Federal não deve liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos, né? Deve, então, negar esse pedido que vai ser feito pela defesa para recuperar o passaporte de Bolsonaro, que foi apreendido em fevereiro do ano passado, quando houve aquela operação de busca e apreensão, né, em relação ao ex-presidente, no que resultou depois no seu indiciamento por uma trama golpista que envolvia, inclusive, o assassinato de autoridades como o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator dessas investigações, né? E ele tem, na verdade, negado outros pedidos semelhantes que já foram feitos até anteriormente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E todas essas decisões, Uribe, elas são referendadas por unanimidade ali pela primeira turma do STF. O que diz o ministro Alexandre de Moraes com a concordância ali dos demais ministros do colegiado? O ministro diz que a retenção do passaporte, ela é importante para evitar risco de fuga, né? Até na época, o último recurso que foi, o último pedido da defesa que foi julgado foi em outubro do ano passado e o ministro disse que o desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, no caso também o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que essa intenção poderia ser, a intenção de fugir do país, né, poderia ser aprofundada, digamos assim, à medida em que a investigação fosse avançando. Em outubro ainda não havia sido concluído o relatório da Polícia Federal, então ainda havia diligências pendentes, né? A PF ainda estava em fase final ali da elaboração daquele relatório de 884 páginas que contém o indiciamento do ex-presidente e de seus principais aliados, principalmente militares, né, do seu entorno. Agora, o inquérito já foi concluído, está nas mãos do procurador-geral, mas ainda não foi oferecida uma denúncia. Então, em tese, por mais que a denúncia seja considerada como certa ali nos bastidores, em tese, Paulo Gonet, o procurador-geral, ainda pode pedir novas diligências caso entenda que há alguma lacuna ainda a ser preenchida nessa investigação. Então, o quadro, segundo fontes do Supremo pontuaram para mim, quando eu consultei sobre essa questão do passaporte, o quadro permanece mais ou menos o mesmo de outubro. As investigações ainda estão acontecendo, ainda não houve uma denúncia formal por parte da PGR e, por isso, o risco de os investigados saírem do país, fugirem da justiça brasileira, segue existindo, né? E, por isso, a tendência é de uma negativa novamente ao pedido da defesa para recuperar o passaporte.